Bom, iniciando a nova temporada, então, do podcast, temporada 2022, e de cara a gente já vem com um episódio que vai colocar aí os atletas e treinadores em alerta para a temporada de provas de ciclismo, né? A gente tem o prazer de receber aqui uma comissária de ciclismo. Ela foi a primeira apta mulher de mountain bike em toda a América Latina, né? Ela atuou em Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Mundiais de mountain bike em diversos países e mais recentemente atuou no departamento dos Jogos Olímpicos de mountain bike que foi realizado em Tóquio, né, no ano passado. Então, com muito prazer aqui a gente recebe hoje a Regina Morales Barbieri. Seja muito bem-vinda, Regina. Pessoal, muito obrigada pela recepção, muito obrigada pela iniciativa de a gente estar discutindo hoje sobre assuntos sobre regras, sobre atleta, sobre comissariado. É um assunto muito fechado, muito restrito, né? Que dificilmente tem abertura nas plataformas. Então, parabéns pela inovação e muito obrigada pelo convite. Legal, Regina. Eu acho que muita gente aqui vai ficar curioso, né, para saber o que um comissário faz, o que a gente, né, vai conversar aqui. Então, para iniciar, antes da gente entrar de fato assim nessa questão do comissário, né, conta para a gente um pouquinho sobre você, como que você se envolveu com a bike, se você tem um contato desde pequeno, se essa paixão foi ao longo da sua vida, enfim, a palavra é sua. Então, na verdade, eu comecei no mountain bike, assim, no ciclismo em geral, por causa do meu irmão. Ele pedalava, né? Ele foi atleta de estrada. E aí, obviamente, ele competia e a gente ia, ele era menor de idade, a gente ia levar ele, né, meu pai, minha mãe e eu, a gente ia assistir as competições dele. E aí eu acabei me envolvendo porque a gente ia ver e, obviamente, eu ficava na linha de chegada, né? Eu queria que meu irmão ganhasse, então eu queria ver se a roda dele ia passar para o primeiro. Então eu ficava lá cuidando tudo, como que ia ser a linha de chegada, tudo certinho. Daí quando dava algum resultado errado, eu falava, não, vocês estão errados, esse resultado tá errado. Foi meu irmão que ganhou, ou foi fulano que ganhou, tá errado isso aqui, vocês não estão vendo? Vocês não viram que a roda que passou não foi a do fulano, foi a do Beltrano? Sei que daí eu corrigi essas coisas, né? E aí eu sei que uma vez aqui na Federação Gaúcha, né, porque eu sou de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, eles abriram um curso estadual de comissários e aí eles me chamaram, porque era mais fácil me ter a favor deles do que contra, né? Então vamos trazer ela junto conosco. E aí foi aí que eu comecei. Daí eu comecei a trabalhar no comissariado, fiz o curso estadual, passei, fiquei um bom tempo trabalhando aqui na Federação Gaúcha com estrada, mountain bike, downhill, e depois eu fui atender um curso nacional que a CBC promoveu, e aí lá também era tudo, né? Era estrada, mountain bike, pista, tudo que vocês podem imaginar, era um curso geralzão, assim, né? E aí, depois que eu passei nesse curso, abriu uma vaga dentro da UCI para comissários, e aí a CBC falou, ó, tem que ter inglês fluente, abriu uma vaga para o mountain bike, quer fazer? Falei, quero, vou fazer. E aí eu fui estudar igual louca para fazer o curso, aperfeiçoar o inglês, devorar regulamento, e daí fui, passei, e daí não parei mais. Esse é o processo, né, foi assim que começou. Então quer dizer que você era o photo finish da prova, né? Eu era o photo finish e quando eu fui para os Estados Unidos, meu pai fez eu trazer uma câmera filmadora só para filmar a linha de chegada. Ele já chegava no ato geral aqui, ó, tem a imagem da prova. Exato, para poder reclamar com propriedade. É, boa. Ô, Regina, legal, mas aí fala pra gente, então, assim, para os ouvintes, o que que faz um comissário, né? Porque aí você falou que tem toda essa formação, e aí depois que passou por todo esse processo de aprendizagem, de desenvolver seu inglês e também os estudos para passar nos cursos, né? Qual que é a função do comissário dentro desse processo todo? Então, a nossa principal função é fazer com que o regulamento seja cumprido, né? Então, assim, a gente sempre tem um regulamento particular do evento, o regulamento da Federação Estadual de onde está acontecendo o evento, o regulamento da CBC e, quando é um evento CI, o regulamento da UCI. Então, a nossa função hoje é fazer com que aquele regulamento seja cumprido, porque muitas vezes, antigamente, na verdade, o organizador, ele era o organizador, ele era o comissário, ele era o photo finish, ele era tudo. E hoje, quando a gente começou a especializar essa função de comissariado, uma das nossas funções era tirar esse peso do organizador, né? Que ele tem que desclassificar, relegar, discutir com o dirigente, com o atleta sobre chegada, sobre posição, sobre situações de prova. Então, a nossa função é essa, é fazer o regulamento ser cumprido, assim. E muitas vezes o organizador, ele não tinha um total conhecimento de regulamento, né?
ele fazia aquilo que ele achava que estava certo. Ah, vou desclassificar fulano por causa disso. Não, mas a gente pode só relegar, não precisa desclassificar. Ou vou só relegar. Não, isso aqui é importante que seja desclassificado, é uma coisa grave. E aí, muitas vezes, o organizador ficava meio nesse impasse, né? E aí a gente, entrando no meio, entrando nesse ciclo, assim, nesse loop, dava essa ideia do tipo, não, peraí, eu tenho um comissário agora para poder fazer cumprir as regras e a minha função realmente é de organizador, né? E aí a gente entrou mais para fazer essa função de fazer a regra ser cumprida, né? E aí todo mundo foi ler regulamento, foi estudar, foi se aperfeiçoar, tanto atleta, manager, organizador e a gente, porque a gente começou a cobrar isso, né? Quero levantar uma dúvida aqui. Danilão, ex-atleta. Você lia regulamento, Danilão? Fala, só a verdade, Danilo. O Gustavo tá querendo me entregar, porque ontem eu falei pra eles, eu não vou falar isso no episódio, tá bom? Mas eu nunca abri um regulamento. Então, e sabe o que é pior? Isso é muito comum. Se você soubesse o número de perguntas que eu recebo quando eu acordo, assim, eu olho o meu WhatsApp, assim, eu olho, é só de atleta. Escuta, pode isso, escuta, pode aquilo, escuta, sou campeão brasileiro, posso fazer camisa assim, posso fazer assado? Tá tudo no regulamento, mas ninguém abre. É mais fácil ele vir me mandar uma mensagem de sair para treinar, sabendo que eu só vou levantar mais tarde e vou ler. E aí eles já acordam, não, vou mandar para a Regina. Daí chega, quando eu acordo, tem 15, 20 mensagens no meu celular só de pergunta assim: oh, aquela prova, que horas vai ser a minha largada? Pergunta que eu mais odeio. Que horas vai ser minha largada? Sabe? Tá lá no regulamento, criatura. Vai lá ler. Sabe? Mas é assim, é. O Danilo é um típico atleta. Ele é um típico atleta. A gente tem sorte que a Regina é boazinha, porque teve uma vez no Brasileiro que eu tinha certeza que eu ia largar a primeira fila. Eu falei, não, eu largo a primeira fila, só. Eu acho que era sexto no ranking brasileiro. Falei, por que não tô na primeira fila? Eu não tô, só que eu fiquei com muito medo de perguntar, tá ligado? Falei, vou levar um xingo, né? Eu era novo, tinha, sei lá, 17 anos. Aí eu lembro que eu fui perguntar pra Regina, ela explicou, mostrou que era pelo ranking internacional e tal. Eu acho que esse contato com o atleta e saber lidar com pessoas é uma coisa importante também, né, Regina? Para ser comissário. Então, mas eu desenvolvi uma paciência para lidar com vocês, porque no início eu não tinha muita paciência, assim, sabe? As perguntas eram muito, assim, viajandonas, e daí eu falei, olha, eu tenho que desenvolver essa competência de ter paciência, porque eu tenho que lidar com atleta de infanto juvenil até atleta de elite, né? E além de lidar com, você lida com manager, você lida com pai, você lida com mãe. Então aí eu fui desenvolver uma paciência que eu nem sabia que eu tinha. Daí desenvolvi e hoje eu respondo o WhatsApp de todo mundo, não deixo ninguém no vácuo, porque eu odeio ficar no vácuo, então eu não deixo ninguém no vácuo. Se é áudio, eu demoro 3 dias, mas eu respondo. Se é WhatsApp escrito, eu respondo em 15 minutos. Mas eu respondo, atendo, é Instagram, é WhatsApp, é ligação. Todo dia tem alguém ligando, geralmente é o organizador para tirar alguma dúvida, atendo, se não atendo eu retorno, mando mensagem depois. Mas tem muita procura assim, e por um outro lado, às vezes eu, ai, nossa, de novo, mas às vezes eu prefiro dar informação e o atleta fazer um negócio correto do que eu não dar informação ou, sabe, ficar emburrado, ai, não vou atender de novo a mesa, de novo esse atleta, mas não, só um pouquinho, melhor ele perguntar do que ele não perguntar e fazer errado. Danilão, você deu sorte aí. Na época ela já tinha desenvolvido a paciência. A paciência, então. Tá com paciência já, Dani, tá com paciência já. Quando você chegou para perguntar, a primeira coisa que veio na cabeça dela ele é: você chegou não se leu o tremendo, regulamento. certo que ele chegou se tremendo já, né? É. Ô, Regina, e dependendo da prova, tem mais de um comissário ou sempre tem mais de um? Então, o ideal é que sempre tenha mais de um mesmo, né? Tipo, a gente sempre tem o PCP, né? Ou o presidente do colégio de comissários, que é o árbitro geral, mas eu não consigo trabalhar sozinha, por exemplo, porque eu preciso de gente na linha de chegada, eu preciso de gente no corte, eu preciso de gente na área de apoio, eu preciso de gente no percurso. Então, eu sozinha ali não consigo fazer muita coisa, né? Então, eu preciso sim de uma equipe de trabalho comigo. A gente pode falar que, de certa forma, vocês avaliam toda a prova, como se fosse os juízes, quem decide, de certa forma, desclassificações ou o que está errado, o que está certo? Exato. Para eu, por exemplo, desclassificar alguém, eu preciso que você, se você vamos supor que você é um comissário trabalhando comigo, eu preciso que você me relate o que você viu e o que aconteceu. E aí eu vou no regulamento, né? E já vejo, ó, vou desclassificar por isso ou vou relegar por isso, né? Mas qualquer decisão que eu tome tem que ser muito bem pensada, porque, por exemplo, a desclassificação ela é um dos principais
é uma das principais penalizações, ele é a mais pesada, né? Então, para eu desclassificar um cara que foi até o evento, saiu da casa dele, foi lá, papapá, eu tenho que analisar certinho o que foi que ele fez de errado, digamos assim, para que ele seja desclassificado. E para isso eu preciso contar com o meu colégio de trabalho, né? Com o meu colégio de comissários, com a minha equipe de trabalho. Senão, eu não posso trabalhar em achismo, né? Eu tenho que sempre ter certeza com o que eu estou, com as minhas atitudes ali, porque isso aí vai influenciar num resultado, até às vezes não influencia em patrocínio, em tudo, então tem que ser uma atitude muito bem pensada. Regina, eu acho que também uma das coisas que devem te dar muita dor de cabeça deve ser erro de percurso, né? De quem é a culpa? Do atleta, Sim. do organizador, quem sinalizou bem, a sinalização caiu, o que aconteceu? Como é que acontece, assim? Como é que Então, você faz? isso realmente é uma dor de cabeça, mas o regulamento defende ambos, né? Tanto o atleta quanto o organizador. E ele fala no regulamento que o atleta ele tem obrigação de saber o percurso. Então, isso acontece mais do que você imagina, do tipo assim, tem esses percursos de maratona, você vai lá, põe uma placa, põe alguma coisa, quando você vê a placa não está mais lá, às vezes ela não está por maldade mesmo, de pessoas que tiram, e às vezes, assim, já vi de crianças que levaram a placa e colocaram no quarto, por exemplo, sabe? Então, teve até um evento que a gente colocou, tinha 20 placas e 20 crianças, a gente colocou o nome atrás da placa e falou, ó, quando terminar o evento, essa placa você pode levar para o seu quarto, é de presente. Essa placa é sua, mas só pode tirar depois de domingo, tal hora. E as criancinhas foram bem corretinhas, assim, sabe? Cuidavam da sua plaquinha ali do lado. Mas a gente teve que entrar num acordo com a criançada do interiorzão lá, para isso não acontecer. Então, às vezes, não é por maldade, assim, é uma coisa nova, mas tem vezes que é por maldade também, e aí a gente defende, né? O organizador se defende no regulamento, onde ele diz que é obrigação do atleta saber o percurso, né? Mas eu também auxilio o organizador a não trabalhar somente com placas, porque as placas somem, mas trabalhar com cal de percurso, de marcação. Ah, mas aí chove, beleza, mas aí então você pode colocar numa árvore as sinalizações, que são assim, fitas que você coloca para demarcar o percurso, né? Então você tem aí três situações que você pode usar mais um staff quando é para dobrar para a direita, para a esquerda, entroncamento, vai cair numa parte assim, uma parte que é mais tumultuada, assim, percurso urbano. Então a gente sempre tem opções para trabalhar, mas algumas vezes você trabalha de uma forma um pouco mais precária, e aí você não tem todo esse pessoal para trabalhar com você, para colocar staff, para ter gente para fazer isso ou aquilo, ou placas, e aí pode sim acontecer de o atleta se perder, mas a gente sempre usa a parte do regulamento que é obrigação do atleta ter conhecimento do percurso. Agora eu fiquei com uma dúvida. Uma prova que é, vamos supor, federado pela federação, válida pelo ranking mineiro só. Uma prova que é válida pelo ranking nacional e uma prova UCI. Os comissários que trabalham nela são os mesmos ou existem níveis de comissariado? Com certeza existem para a prova UCI, mas aqui no Brasil, como é que isso funciona? A gente tem um número grande. Quando é um evento estadual, por exemplo, não tem a obrigação de ter nenhum comissário nacional e nenhum comissário UCI, né? Se é só até, por exemplo, um campeonato estadual, por exemplo, né, de Minas, é o Campeonato Mineiro, não tem a obrigação de ter um comissário nacional e nenhum comissário UCI. Agora, se vale pontos para o ranking CBC, por exemplo, aí tem que ter um comissário CBC, tem que ter um comissário nacional. E se vale pontos para o ranking UCI, um comissário UCI. Os regulamentos, eles diferem muito do regulamento CI, o regulamento nacional, são detalhes, como é que acontece, assim? São detalhes, né? A gente tenta seguir à risca o regulamento UCI, sendo que ele muda anualmente, então anualmente a gente tem que ir lá ler todo o regulamento, eles destacam em vermelho o que mudou no ano, para a gente não ter que, né, para chamar mais atenção na verdade, mas a gente tenta sim adaptar o regulamento CBC com o regulamento CI, e a gente pede para que as federações estaduais também sigam o regulamento CBC e o regulamento CI, porque a gente pode falar a mesma língua com o atleta, porque às vezes é um atleta que só corre o estadual, isso já aconteceu algumas vezes, daí ele chega no Campeonato Brasileiro e a regra é a regra, o brasileiro usa a regra UCI, e aí ele chega e fala, mas eu não sabia, eu falei, mas como, tá no regulamento? Ele, não, mas é que no meu estado não funciona assim, no meu estado pode assim ou pode assado. Um exemplo, né, Campeonato Brasileiro de Downhill, lá diz que é obrigatório que ele tenha pelo menos uma descida,
ele tem que pelo menos ter uma descida reconhecendo o percurso. Então, a gente tem um comissário que anota o número que desce para treinar e tudo. Isso é o regulamento CBC. O regulamento CI diz que tem que ser no mínimo 2 descidas. Então, o que a gente fez? Como sempre são percursos mais difíceis no Campeonato Brasileiro, a gente colocou que, no regulamento CBC, que o Campeonato Brasileiro, ele segue o regulamento UCI. Então, o que acontece? O atleta chega lá e faz uma descida. É uma descida que está no regulamento brasileiro. Pois é, mas aqui embaixo diz, segue o regulamento UCI. O que diz UCI? 2 descidas. Então, a gente tenta flexibilizar algumas coisas, mas quando é eventos como um campeonato brasileiro ou alguma coisa mais importante, a gente sempre recorre e tenta utilizar as regras, sim, da UCI, né, para poder valer. Mas, como eu te disse, são, assim, detalhes, né? Uma pessoa que só leu o regulamento do seu estado ou só leu o regulamento da CBC, ele, às vezes, não tem essa informação, né? Então, é por isso que é importante que ele sempre tenha o conhecimento, mas elas diferem pouquinha coisa, mas elas são um pouco diferentes em algumas situações. Pô, e eu fiquei pensando aqui, você está falando dessa pequena diferença, né? Assim, geralmente quando a pessoa fala que leu o regulamento, ela leu daquele jeito, né? Ela leu a primeira linha do regulamento, depois leu umas palavras separadas, né? E aí, assim, pela sua experiência, né, de todas essas competições, desde internacionais, internacionais, tem alguns pontos, assim, que a galera come bola real, que de fato prejudica o atleta na prova? Tem alguma coisa em comum que a galera não percebe nos regulamentos, que seria uma dica para o pessoal se ligar, assim, e falar, ó, presta atenção nessa parte do regulamento que é importante, isso pode gerar uma desclassificação ou isso pode prejudicar? Sim, assim, o que eu acho que é mais importante para quem, mas aí é mais para quem vem pela primeira vez, assim, que já aconteceu, é o abastecimento, né? Porque às vezes você vem lá do seu estado e no abastecimento, às vezes, pode abastecer em qualquer lugar, não tem problema. Já quando você vem para uma prova de ranking nacional ou um campeonato brasileiro, existe uma parte específica no percurso onde você pode pegar água, alimento, trocar roda, essas coisas. Não pode ser em qualquer lugar do percurso. Eu mesmo já desclassifiquei um atleta, e essa história é bem legal, porque eu desclassifiquei ela, foi uma menina, e ela falou assim, mas por que você está me desclassificando? Eu falei, porque você pegou água em 4 pontos diferentes do percurso, sendo que você tem um específico para isso. Eu não sabia que eu não podia fazer isso. E ela foi desclassificada num campeonato brasileiro, e depois disso, ela sabe o regulamento tanto quanto eu, porque ela foi ler, ela foi estudar, para que isso nunca mais acontecesse, né? E vou te falar que eu não me lembrava dessa situação, e aí a gente se encontrou num evento, e ela falou, você se lembra de mim? Eu falei, não, você me desclassificou naquele brasileiro. E eu, desculpa, não sei o quê, mas foi por algum motivo, certamente, né? Ela, então, foi por isso, por aquilo, mas agora eu sei todo o regulamento. Eu falei, que bom. Só que foi uma pena que eu precisei te desclassificar para que você fosse ler o regulamento. Mas, tipo, pelo menos, entendeu? Fluiu, a pessoa foi lá, viu o regulamento, leu e tudo. Mas são essas coisas, assim, de a pessoa não leu e aí ela faz alguma coisa que eu tenho que desclassificar. Assim, eu até fico, putz, não acredito que eu vou ter que desclassificar alguém que veio até um campeonato brasileiro. Mas é a regra, e aí eu faço a regra cumprir. E às vezes, né, obviamente não agrada a todo mundo, principalmente para quem está sendo desclassificado, mas, assim, essa é uma das nossas funções como comissário, né, fazer a regra ser cumprida. Tem uma coisa que eu já vi acontecer algumas vezes, fala a verdade, e a Regina me corrija se eu estiver errado, mas que eu sei realmente não pode. De maneira alguma você pode andar no sentido contrário. Então, você derrubou uma parada, você não pode voltar com a bicicleta, né? Pegar, tipo, que seja 10, 20 metros. É isso mesmo, Regina? Só a não ser que você esteja dentro do feed zone, dentro da zona ali do abastecimento. Mas o que acontece muito é, por exemplo, o cara que dá dó da criatura, o cara sai do feed zone ali, dá 500 metros, fura o pneu, ele não pode voltar, entendeu? Ele tem que dar toda a quilometragem da volta até ele chegar novamente para trocar o pneu. E tem atleta que eu acho até legal que eles aprenderam hoje a correr com a bike nas costas, eles treinam isso, de fazer correr o percurso, correr mesmo com a bike, porque se ele tiver esse imprevisto, ele tem pelo menos esse condicionamento físico de poder correr empurrando bike, ou com a bike, ou de sapatilha, para ele ter uma ideia de quanto tempo ele vai demorar para fazer isso, né? Não, foi ler o regulamento depois que aposentou, né, velho? Não, eu preciso ler. Eu falei ontem para vocês, é uma coisa que eu preciso pegar um dia ler. Não preciso conhecer aqui, né, Regina, mas
conhecer, pelo menos. E, Regina, a gente tem um quadro que é o Bem Amigos do Mountain Bike, né? Tem mais alguns convidados e a gente discute as Copas do Mundo. E na Copa do Mundo a coisa é diferente, né? E algumas coisas são meio polêmicas, assim, durante a corrida, e eu tenho minha dúvida realmente se o regulamento cobre isso, se pode. Por exemplo, é muito comum você ver algumas fechadas de vez em quando, ou o atleta vai pegar a garrafinha, o outro passa e dá no braço. Como que o comissário olha para isso e fala, pô, o que eu vou fazer agora? Alguém tem que reclamar para o comissário fazer alguma coisa? Sim, geralmente a gente tem que reclamar, né? Porque a gente não tem, assim, vocês conseguem ver isso na TV, né? Na transmissão. A gente não fica vendo a transmissão, né? A gente fica na linha de chegada, resolvendo alguma coisa, fica no corte. Então, geralmente, o manager vem e reclama do que aconteceu, e aí a gente vê qual é a situação e o que a gente pode fazer. Na maioria das vezes, em Copa do Mundo, que é um caso de uma fechada que não atrapalhou muito, ou que é um caso de uma garrafinha ou de um uniforme incorreto, multa. A gente dá a multa para esse atleta, né? Muitas vezes, se for uma coisa muito grave, uma fechada grave, por exemplo, alguma coisa assim que realmente seja prejudicial, você pode dar você pode relegar o atleta, né? A posição que ele chegou, você coloca ele mais para trás. Se ele ganhou, você tira a posição de campeão dele, ou se ele chegou em terceiro, você pode relegar ele para quarto, quinto, aí você vai ver conforme a gravidade. Mas, assim, para você desclassificar, tem que ser uma coisa muito séria, mas a maioria das vezes, dentro de Copa do Mundo, é multa. E a multa em uma Copa do Mundo e Mundial é alta, né? Então, aí, às vezes, você dá uma multa uma vez só e acabou. Fim. Nunca mais, dificilmente, ele faz novamente. Se fosse puxão de orelha, pagando. Imaginei. Principalmente porque envolve a equipe ali, né? E a gente vê, na verdade, a gente só sabe um tantinho assim, né? Mas, pelo que falam, rola muita coisa, inclusive de ficar falando, né? Mas eu acredito que está dentro do regulamento, não sei até que ponto que eles podem. Tem alguma coisa, tipo assim, que não pode, sei lá, injúria, ou não. Pode falar qualquer coisa. Então, aí você precisa ter uma testemunha, né? Alguém que viu e que vá lá realmente dizer, realmente aconteceu isso, aconteceu. A gente já teve, não em prova de mountain bike, mas a gente teve numa prova de estrada uma vez, que teve racismo no pelotão e o atleta ele foi desclassificado, né? E aí, obviamente, no pelotão todo mundo ouviu, né? E aí foi uma questão de racismo e o atleta, ele estava bem posicionado, inclusive, e ele não foi nem relegado, ele foi desclassificado na hora, assim, cruzou a linha, recebemos reclamação, teve todo o pelotão que assistiu e aí ele foi desclassificado. Mas em termos de falar, de conversar, essas coisas, a gente precisa ter pessoas ali para fazer esse embasamento, né? E a gente precisa também que venha essa reclamação do manager. A maioria dos managers, dificilmente, eles reclamam sobre esse tipo de coisa. Fulano agrediu verbalmente meu atleta. Dificilmente. Eles são muito assim, não vou me preocupar com isso, já foi, a prova já acabou. Eu vejo que na parte gringa, eles são muito assim, resultado é resultado. Você quer ganhar, ganha na perna. Não é fechando, fulano fechou, tá bom, então fecha ele, ou então, não que feche, mas tipo assim, vai lá e busca, e dá na cabeça, volta e mostra que mesmo ele te fechando, você tá lá para bater guidão com ele. Então, o manager dificilmente ele vem para mim para reclamar que foi fechado, ou para reclamar que alguém chamou ele disso ou de aquilo, chamou o atleta dele, né, isso ou aquilo, e muitas vezes a gente chama atenção ou dá uma advertência verbal mesmo, chama o atleta, se o manager vem conversar com a gente chama o atleta e conversa com ele, mas a gente recebeu essa reclamação, houve esse protesto, nananã, e conversa, né, mas assim, coisas mais graves, assim, no caso de você falar ou de você agredir verbalmente, a gente precisa que o manager reclame, né, e que a gente tenha uma prova disso, que isso seja provado que realmente aconteceu. Mas lá fora, quase nenhum manager vem reclamar que foi agredido verbalmente ou que teve uma fechada, alguma coisa assim. Muito difícil. Regina, eu trabalhei um tempo na prefeitura de Itabirito, e Itabirito é famoso pelo Golden Biker, né? Então, eu já participei de algumas organizações de prova, e aí eu descobri umas coisas assim que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia. E aí, por exemplo, tem os calendários, e aí as provas elas têm que se encaixar dentro desse calendário, e, né, para ter a chancela, e tá explodindo cada vez mais provas, né? E aí, como fazer para encaixar todas essas provas, toda essa demanda dentro do calendário? Eu imagino que vocês devam ter uma dor de cabeça muito grande com isso, né? Como acontece assim? Explica para o pessoal um pouco sobre essa questão da organização com a CBC.
Sim, o mountain bike, esses últimos anos, Carolina, ele deu um bump, né? Ele cresceu de uma forma absurda. Ana Luísa, desculpa. Ele cresceu de uma forma absurda. E aí a gente tem que trabalhar com o nosso calendário, tanto o calendário CBC de ranking CBC, quanto o calendário da UCI. Né? Que hoje a gente tem muitas provas UCI no Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem prova UCI na América. Só no primeiro semestre, esse ano a gente tem 11 provas UCI, só no primeiro semestre. Então, a gente tem que administrar da melhor forma possível dentro da CBC. Então, a gente tem um departamento, que é o departamento técnico, que cuida disso. E lá na UCI, por exemplo, você tem que mandar até julho do ano anterior. Então, se você quer uma prova para 2022, você deve mandar até julho de 2021 para você ter a sua prova lá. Então, o problema é quando a gente atrasa essa entrega, né? Que aí fica uma prova em cima da outra. Por exemplo, agora a gente já teve o calendário CBC publicado. Mas, durante o ano, chegam mais provas para serem encaixadas dentro do Campeonato Brasileiro, né? E aí você encaixa a prova dentro do ranking nacional, do ranking brasileiro. Então, você tenta encaixar essa prova de uma forma que não prejudique. Por exemplo, um XCO que não bata com um XCC, ou com um XCM, um downhill. Vou colocar o downhill, mas eu tenho um Campeonato Brasileiro de XCO. Ok, esse downhill não vai influenciar, não é o mesmo público. Então, a gente tem meio que fazer uma dança ali, né? Tipo, um downhill podemos encaixar porque não influencia no XCO. Um XCM podemos encaixar porque não influencia aqui. E assim vai. Mas é sempre uma dança, assim, para ver onde é que a gente vai colocar algumas provas, né? Mas a prioridade é sempre as provas do CI e campeonatos brasileiros. E aí depois a gente vem com o ranking geral, né? Mas essas são as prioridades sempre. Ô, Regine, pensando pelo lado do organizador agora, tipo assim, para eu tentar entrar com uma prova no calendário, eu preciso ter não uma consultoria, né? Mas o comissário ele precisa aprovar o meu projeto antes de ser levado para o CI. Tem que haver essa consulta para ver se está dentro do regulamento, se as características da pista são boas, enfim. Então, isso é uma pergunta boa, porque todos os organizadores que fazem um evento, eles querem fazer o CI. Agora, eu quero meu evento CI. Só que não funciona assim, eu quero meu evento CI. Você tem que ter feito uma prova aí, né, no local da pista onde você quer que seja o seu evento CI, e um comissário vai na sua prova e ele avalia o seu evento, né? E ele avalia um evento no todo, tanto na pista, quanto na organização, na cronometragem, número de comissários, todas as facilidades que você oferece, como banheiro químico, lava-bike, estacionamento, tudo isso o comissário vai e ele avalia. E isso aí a gente está contando que o seu evento já está no ranking CBC, né? Porque aí a gente manda um comissário CBC para o seu evento e ele vai lá e avalia. Avaliando bem, você tem a possibilidade de sim inscrever o seu evento dentro do ranking UCI via CBC, né? Tudo isso é tudo via CBC. Aí você fala para a CBC que você tem interesse, o departamento vai pegar a minha, vamos supor que eu sou a comissária que fui no evento, ele vai ler o meu relatório, porque eu faço relatório de todos os eventos, e ele vai ler o meu relatório e falar, ok, podemos colocar no ranking UCI, vamos escrever ele, né, para ele entrar dentro do calendário da UCI, vamos colocar ele no calendário CBC. Agora, se foi um evento muito ruim ou que ele precisa melhorar muita coisa, ele nem entra ele nem passa para o calendário UCI. O departamento já devolve lá e fala, conforme o relatório recebido aqui, precisamos melhorar alguns pontos no seu evento antes de colocar ele dentro de uma prova UCI, né? Tem por exemplo, alguns eventos que você vai que não tem linha de chegada, que não tem pórtico, que não tem banheiro, que não tem nada, assim, que são facilidades importantes. E aí ele, não, mas eu acho que meu evento tá bom para ir para o UCI. Não, colega, seu evento não tá bom, falta bastante coisa ainda para ele ir para o UCI. E é isso que a gente faz, assim, essa é a nossa função, uma das nossas funções como comissário é emitir esse relatório para a CBC, para que a CBC possa saber com propriedade se realmente dá para colocar, né, na UCI ou se ele precisa melhorar dentro do ranking CBC ainda. Então você não está só em provas onde você é comissária, onde a prova é válida, você também está em provas para ver se elas são potenciais de entrar no ranking para o próximo ano, alguma coisa do tipo, é isso? Isso, mas quando eu vou para esses eventos para avaliar, eu vou como comissária da CBC, né? Daí a CBC é ranking CBC, então vou mandar a Regina aí. Ela vai avaliar o evento como comissária, né? Vai trabalhar e vai avaliar
para ver se esse evento ele consegue entrar, a gente consegue colocar ele dentro do ranking UCI, dentro do calendário UCI, né? Então, quando você vai como comissária CBC, você faz essa avaliação já, porque às vezes eles pedem antes e às vezes eles pedem depois, porque existe uma demanda de verba para você colocar dentro do UCI, existe uma premiação para você fazer, né, dentro de um calendário UCI, tudo, uma taxa na UCI que você paga. Então, às vezes, o organizador não tem interesse porque sai caro, mas às vezes, do nada, ele arranja dinheiro com patrocínio ou a prefeitura quer investir porque o evento cresceu e bombou na cidade, e aí ele vem falar com a CBC depois, né? Eu queria que o meu evento fosse o CI, e aí o departamento vai no nosso relatório e vê se tem condições de atender ou não. Oi, Gino, mas aquele evento que é menor, que ele não tem nem a chancela CBC, o organizador pode entrar em contato com a CBC para que sejam mandados comissários, né? Sim, ele pode, e geralmente a própria federação estadual, ela já manda um comissário para o evento deles, né? E se ela tem um comissário nacional, por exemplo, que agora a gente tem algumas federações aqui no Brasil que já tem comissários nacionais, então às vezes ela até manda esse comissário nacional para que ele possa fazer uma avaliação para que esse evento entre dentro do ranking CBC já. Todo evento, ele precisa ser registrado, no mínimo, numa federação estadual, ou eu posso criar um evento e não comunicar às federações? Você pode criar um evento, que é o que a gente chama de eventos amadores, né? E isso acontece muito quando é a primeira vez que você vai fazer, porque você às vezes não tem muita ideia de quantas pessoas você vai ter no seu evento, de quanto custa fazer um evento desses, né? Mesmo que pequeno. Então, geralmente, quando o organizador começa, ele começa assim, com um evento pequeno, sem chancela nenhuma, com um número X de atletas para testar. E aí, quando ele vê que o evento dele realmente cresceu, ele quer colocar no ranking estadual. Por quê? Porque o ranking estadual pontua, se gera um ranking, né? Um ranking estadual. E aí tem mais interesse dos atletas em virem. Eu vou pontuar no ranking estadual, eu posso ser campeão estadual na minha categoria, esse evento vai me ajudar a ser campeão estadual, vai me ajudar a ter um título, vai me ajudar a ficar entre os 3 no ranking. Então, isso significa que você vai ter mais receita. Então, muitas vezes, eles optam por colocar na federação estadual para que eles tenham mais receita e porque o evento está crescendo, não vale a pena você ficar só na parte amadora se você pode ter atletas importantes no seu evento vindo, né? E geralmente eles vêm mais por causa de pontuação, dinheiro, premiação, essas coisas. Entendi. Quando a gente estava entrevistando o Alex Malacarne, ele contou pra gente que quando ele participou do reality show Próximo Pro, eles tinham que estudar o regulamento, aprender sobre o regulamento para responder as questões e tal do processo. E aí isso foi uma iniciativa que fez com que os atletas sentassem para ler o regulamento, né? E eu acredito que, assim, a gente zoou o Danilo, mas coitado do Danilo, ele não teve nenhuma iniciativa que fizesse ele ler o regulamento. Você conhece alguma iniciativa, assim, outro exemplo de coisas que podem ajudar, assim, a incentivar, principalmente os atletas mirins, né? Porque estão começando agora, estão começando, né, os juvenis a participar das provas, a se inteirar disso. Então, acredito que quem está começando agora que seja mais necessário ainda entender do regulamento, entender como a prova funciona, essa questão da educação. A CBC já promoveu alguma coisa relacionada a isso? Ou na sua experiência você já viu algo do tipo? Não, assim, em prol do atleta, de a CBC incentivar ele a ler, não. O que a gente fala você tem total acesso aos regulamentos dentro do site da CBC. Então, lá você tem todo esse processo, todos os regulamentos lá, de downhill, TCM, TCO, de todas as outras disciplinas também. Então, fica ali disponível para o atleta em português, porque às vezes ele reclama que, mas o DALC é em inglês. Ok, mas o nosso site tem lá em português, o site da Federação Portuguesa também tem o regulamento completo da UCI traduzido. Então, assim, a ferramenta que a gente faz é essa, né? Alguns atletas da seleção, por exemplo, o COB tem diversos cursos, então a gente meio que obriga e pede para o atleta da seleção ler, que tem cursos lá sobre doping que eles precisam fazer, cursos sobre ética, sobre profissionalismo, sobre racismo, sobre abuso. Então, dentro do próprio COB, quando você vai para a seleção, assim, a gente tem um número X de cursos que a gente pede para que o atleta atenda.
né? E aí muitos deles vão lá, atendem o curso, e é bem legal, o curso de doping é bem interessante também, que o COB disponibiliza, e aí eles vão, assim, mas a gente meio que tenta exigir, mas eles são atletas da seleção, então a gente tem um controle maior, mas a gente não pode exigir dos outros atletas que são de outras equipes e que não participam, não fazem parte da seleção, a gente não pode meio que exigir muita coisa, né? Tem que ser por iniciativa própria mesmo do atleta. Mas em algumas situações, no caso dessa, a gente sim incentiva para que eles vão em alguns e façam os cursos que o COB promove, né? Que são tudo EAD, é tudo online, você tem tudo ali online à sua disposição, né? E é legal deixar claro para os ouvintes aqui que esses cursos são gratuitos também, né, Regina? Então, assim, não só os atletas da seleção podem fazer, mas qualquer atleta, de qualquer modalidade, os próprios treinadores, os organizadores, né? E com certeza os organizadores fazerem vai ser muito bom, até mesmo para a estruturação do regulamento e para o andar da competição, né? Então, fica o convite aí para todo mundo acessar o site do COB lá e fazer os cursos, tá bom? Exato, é o que você falou, é gratuito e está lá à disposição, sabe? Então, assim, a gente não precisa pedir para que você faça o curso, você pode chegar lá, acessar as plataformas e assistir tranquilamente. Regina, você comentou sobre doping, tá fora do script, mas eu tenho uma dúvida. ABCD, a UADA são totalmente independentes? Ou você, como comissária, tem que organizar alguma coisa para eles? Como é que é isso? Não, quando eu chego no evento, o que eu faço é pedir para que o organizador, já peço antes, na verdade, né? Eu já peço que ele providencie uma sala do que a gente precisa, né? Que é uma sala fechada, preciso de mesa, cadeira, um banheiro para o atleta, não pode ser um banheiro químico, um banheiro que todo mundo frequenta, tem que ser um banheiro só para fazer exame. Então, muitas vezes eu já peço para o organizador para ele já providenciar isso, para que quando aqui no Brasil quem atende a gente é a ABCD, né? Então, para que quando a ABCD chegue, ela já tenha tudo que ela precisa ali, né? Geladeirinha, frigobar com água, banheiro, mesa, cadeira, sala de espera, janelas fechadas. Então, assim, eu falo para o organizador que eu preciso disso, e daí quando eu chego eu dou uma checada. Mas tem muitos organizadores que já sabem, e já quando eu chego lá já está tudo pronto, sabe? Eu não preciso nem pedir, já falo, ó, já arrumei pro doping, já tudo certinho. Então, assim, para mim, já até hoje, os organizadores já estão meio que andando já sozinhos, né? Então, quando eu chego lá no evento, já tem uma sala pronta, tudo certinho. Então, já me ajuda bastante. Mas o máximo que nós, comissários, fazemos é isso, né? É verificar se a sala que eles precisam, se tem tudo o que é necessário para eles poderem desenvolver o trabalho deles. Regina, fiquei com uma curiosidade aqui sobre a gente falando sobre doping. Em algumas provas, acontece que quando a pessoa vê que vai ter checagem de doping, ela arranja um jeitinho, né? Sai de fininho, de algum jeito e tal. Já aconteceu, já teve alguma situação da pessoa ser desclassificada porque ela arranjou um jeito que foi um jeito muito... Assim, já teve alguma história de doping desse sair de fininho e deu errado? Já teve várias embora, situações. né? Já, sim. Tanto que depois o ABCD vai na casa do atleta, né? Pega ele de surpresa. Entendi. O que ele tem que fazer para ele sair de fininho e não acontecer nada? Na verdade, assim... Ana. Ai, Pô, Ana, aí você tá entregando ouro para todo mundo aí. Ai, peraí que vai cair minha bateria aqui, peraí. Olha A bateria foi cair logo na hora. Pergunta dessa louca. Tá saindo de fininho, hein, Regina? Não, gente, é assim, ó, pro atleta ele sair no doping, para ele ser escolhido no doping, basta ele estar inscrito na prova. A primeira coisa que eles pedem pra gente lá, que a ABCD pede, quando vai vir pra prova, eu quero a lista de inscritos. Então, ali, com aquela lista, assim, o cara largar ou não largar, não importa. Se ele se inscreveu, se ele tá na lista de inscritos, ele já está sujeito ao doping, tá? Aí o cara, eu fiquei sabendo que vai ter doping, não vou largar. Se, no caso, ele for selecionado para o doping, né, aí também a ABCD já chega lá e já fala, ó, fulano não largou, fulano não veio na prova. Se o fulano tá ali e não largou, já vira target, já vira... Né? Como que é target em português? Já vira alvo, né? Já vira alvo, assim, da ABCD. Então, muitas vezes, a ABCD vai na casa do atleta depois. Inclusive, tem atleta que rodou recentemente dessa forma.
tá? E aí ela virou, você já virou, você está inscrito, você está no evento e você não largou, qual que foi o problema? Você caiu ou você teve algum problema no treino, você se machucou no treino, qual que foi o seu problema, né? Mas no mountain bike não tem muito isso. No mountain bike, assim, saiu a lista, assim, a gente nem fala quem vai, a gente só coloca o número, não coloca nome, mais nada, só um número, e é obrigação do atleta, né, saber se ele saiu ou não no doping. Mas hoje, para ter certeza disso, o que a gente faz é colocar já os inspetores de doping já na linha de chegada. Quando o atleta cruza, ele já assinou a folha. Assinou a folha, aí não tem como você não comparecer. Você tem que estar morrendo. Porque para você não comparecer, entrar no carro e vazar, aí você virou target pro resto da vida, sabe? Aí é muito difícil. Aí sim, aí se você assinou e sumiu, aí você já tem a possibilidade de você responder a um processo de doping. Né? Porque aí essa é você, Ana Luísa, que assinou lá e entrou no carro e foi embora, né? E aí você já provavelmente já vai responder a um processo de doping, porque você assinou e sumiu, né? Então aí já começa todo um processo. Mas assim, existem muitos atletas que recebem em casa a ABCD e muito como a gente fala, faz denúncia. Você pode fazer denúncia na CBC e na ABCD. São denúncias anônimas. Ninguém vai dizer a Ana Luísa denunciou o Gustavo. Não, entendeu? Tipo assim, aí quando ela já chega no evento, ela já fala pra mim, eu tenho target. Eu falei, quem são os seus targets? É fulano, Beltrano, Ciclano. Beleza, o número dele é tal, 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 tal. Sua responsabilidade da ABCD é correr atrás desse número na linha de chegada, né? Então, muitas vezes a ABCD já vem pro evento com target, que é porque esses caras já foram denunciados lá. E qualquer um pode denunciar. Às vezes você tem uma queda durante um treinamento, ficou muito mal, daí chegou numa prova e você ganhou. Daí alguém vai lá e já denuncia, não, mas como assim? O Gustavo caiu há uma semana atrás, se quebrou todo e agora tá ganhando prova aqui. Aí a Ana Luísa vai lá e denuncia, na ABCD ou na CBC, né? Faz a denúncia anônima e daí o Gustavo ele vira um target para a ABCD. E muitas vezes esse target ele já vai, que aqueles assim, escolhidos aleatoriamente, né? Mas como o Gustavo não fez resultado nenhum aqui, tá aqui no exame de doping. Pois é, muitas vezes ele foi uma denúncia, né? Não é sempre o campeão que tem que fazer o exame. Às vezes o ABCD já vem com denúncias, né? Já vem com targets, e aí ele tem que atender, o Gustavo tem que atender, vamos usar o Gustavo aqui de bode expiratório, ele tem que atender mesmo ele tendo ficado em último no evento. Ele tem que atender o doping porque ele já veio como target lá, ele saiu no sorteio ou ele já veio com alguma denúncia, né? E aí ele tem que, se ele não atender, se ele assinou o papel lá e saiu correndo, aí ele vai ter um problema sério. Mas no mountain bike, geralmente, eles atendem sem grandes problemas, a maioria. Isso é muito importante, né? Porque além de ler o regulamento, Regina, é importante que eles leiam o regulamento do doping, né? O que é doping, o que não é. E principalmente atleta profissional, porque às vezes, em algumas situações, eles vão precisar ali pedir licença terapêutica. Por exemplo, uma coisa muito básica, assim, muita gente vai no hospital tomar soro porque tá ruim. Qualquer manipulação sanguínea está sujeita a cair no doping. Um atleta profissional não pode tomar soro por nada. A não ser que ele precise mesmo e ele peça uma licença. Então, é uma coisa interessante e importante que os atletas, os treinadores conheçam. E eu não quero me adentrar muito nisso, porque acho que a gente pode convidar alguém e marcar um episódio para falar de doping, mas é um assunto legal e importante. Vai lá, Gu. Sim, com certeza, mas assim, não é nem a questão do soro, né? É o que ele está tomando no soro, porque hoje o atleta pode tomar 100 ml de soro no hospital, desde que ele esteja ali no hospital fazendo algum tratamento, alguma coisa, né? Então, o regulamento da ABCD prevê isso. Foi até uma discussão que eu tive com o Dr. Solera, e ele falou que esses 100 ml são autorizados sim, desde que ele seja feito porque você está realmente precisando, né? Aí, ok. O que não dá para tomar é 1 litro de soro e largar no outro dia. E aí acho que o mais importante é o que é que você está tomando no seu soro, né? Aí até esses dias um atleta me ligou, que ele estava tomando um monte de coisa, porque ele estava muito mal. Eu falei, você pode abrir uma UT, porque senão você pode ter problemas. Né? Para quem não sabe, a UT é uma autorização terapêutica, né? De uso terapêutico de medicamentos que são proibidos pela ABCD e pela WADA. E o mais importante é que você tem todos esses medicamentos e todas essas informações em português dentro do site da ABCD, e que a maioria também não abre. Eu já estava comendo bola, essa coisa do CML eu não sabia, então tem um limite aí. Me surgiu de dúvida agora, tipo assim, as agências de doping têm um regulamento próprio, né? Mas dentro do regulamento da competição existe alguma
algumas linhas ali que falam algumas coisas mais específicas sobre aquela competição, ou só está escrito, né? A gente segue o regulamento das agências antidoping. Porque aí tem essa questão que você falou, né? Quando que vai sair a lista? Se é sempre antes da prova, ou se o atleta pode ser pego de surpresa no final da prova, ou se fala os locais que ele tem que estar presente, quando que ele está presente, o tempo depois da prova, né? Que ele precisa estar presente lá, enfim. Tem isso no regulamento, ou ele também tem que saber a fundo os regulamentos das agências? O regulamento ele fala só assim, as regras de doping serão regidas conforme a ABCD e a WADA. Ele não entra em detalhes sobre isso, sobre o que vai ser, porque aí quando você entra, muita gente fala, mas quando que vai ser o resultado? Mas o que? Barará, e a gente não tem essa informação, né? Porque quando sai um positivo, por exemplo, saiu um positivo. A primeira coisa que a ABCD faz é ver se esse atleta abriu uma UT. Porque se abriu uma UT, ele está justificando o porquê que saiu lá alguma coisa positiva. E aí a BCD vai ver o que faz, se vai ter penalização, se não vai ter penalização, se ela vai poder abrir a amostra B, né? Porque você pode abrir a amostra B dentro de 7 dias depois que você é diagnosticado, que dá lá, né, positivo para você, a amostra. Então, são todos esses detalhes. Então, se você começa a falar assim, vai ser depois da prova, vamos informar quem tiver inscrito. Não, o máximo que eu já vi colocar e que eu também peço para que coloque, qualquer atleta inscrito na prova pode ser convocado para o doping. Teve já campeonatos brasileiros que foi feito com master, com juvenil, não é só o elite o foco. A gente tem denúncias em várias categorias de vários atletas. Então, a gente acho que fez mais de 60 num campeonato brasileiro, que foram denúncias e foi feito não só de urina, como também de sangue. É bom o pessoal saber disso, assim, porque as categorias de base estão cada vez mais envolvidas, né, com patrocínio, com resultado, tem a questão da maturação precoce dentro do esporte, né, então é importante os treinadores refletirem sobre isso e saber, né, que também a CBC está de olho, né, tá trazendo isso aí para as categorias de base. Não, e também, assim, ter muita atenção que a gente tem essa parte de suplementação também, né? Hoje em dia tem muito isso de a contaminação de suplemento. Então, assim, dentro ali também da BCD, ele explica direitinho o que você tem que ter do seu suplemento. Se o seu suplemento for contaminado, por exemplo, né? Não, mas foi contaminado, isso aqui eu não tomo. Como que você vai provar que foi contaminado? Então, ali tem uma explicação certinha. Você tem que ter um frasco a mais, do mesmo lote, você tem que ter compra no seu nome, não pode ser compra na internet, tem que ter comprovante fiscal, tudo isso. E tudo isso faz o quê? Ajuda você a diminuir a sua pena. Por quê? Porque mesmo que o seu frasco esteja contaminado, entendeu? A culpa continua sendo sua. Você é o usuário, você usou o frasco, você abriu, você consumiu esse suplemento. Então, assim, você colocou para dentro, essa culpa é sua, né? Aí você vai ter que provar por A mais B que não é para reduzir a sua pena ou para isentar a sua pena. Então, ali ele explica modos, o que você pode ter que te ajuda com isso, né, em relação a isso, para você trabalhar, assim, a sua pena, porque a BCD e a WADA, eles não querem saber se você foi contaminado ou não, assim, você usou, é uma responsabilidade sua, não é? A WADA não vai dizer, que pena que foi contaminado, a WADA não está preocupada com isso, né? Então, aí você tem que correr atrás disso tudo para provar por A mais B que foi contaminado, e isso demora tempo e dinheiro. E aí, você pode sentar aí e começar a chorar, porque aí vai começar um processo longo. E aí, até lá, seu patrocínio já caiu, né? O seu nome já foi manchado. A gente tem um episódio com a Juliana Magrini, que é nutricionista, e que ela traz algumas alternativas de suplementos, uns suplementos entéricos, como é que chama? Gente, esqueci os suplementos, que é tipo papinho. Interal, isso. Suplemento interal feito para hospital, né? Feito para comida de hospital, que é 100% seguro aí, né? Não é uma fábrica que vai produzir uma coisa e aí produz outra, e aí tem contaminação, não tem nada disso. Então, quem se interessou por esse assunto, confere esse episódio lá depois. Boa, vou conferir também. Regina, pra gente encaminhando para o final, eu acho que um ponto alto desse trabalho de comissária, de trabalhar com competições, é estar sempre viajando, e você deve ter muita história boa, né? Então, a nossa ideia é realmente abrir. Queria que você contasse uma história que foi marcante para você, que
foi legal, que você pode compartilhar com a gente? Quem sabe gerar uma vontade no pessoal de trabalhar com isso também. Então, não tem assim muita situação assim, né? Mas quando eu comecei, eu me lembro até hoje assim que eu sempre falo que segurança do atleta é muito importante no evento. A gente sempre tem que ter ambulância, primeiros socorros e tudo. Eu me lembro que foi um dos primeiros eventos que eu fui assim para ser árbitra geral do evento. E aí era bem em uma cidade do interior e tudo. E aí eu fui, mas é ambulância, né? Eu preciso da ambulância para abrir o treinamento, porque eu não abro treinamento sem ambulância. Cadê a ambulância? Vai chegar. E chegou uma Kombi. Eu falei, mas essa ambulância essa é a ambulância. Aqui é a Kombi da prefeitura, a gente tirou os bancos, a ambulância tá aqui o médico, não sei o que, a enfermeira, o motorista. Beleza, né? Aí foi lá, deu treinamento tudo certinho. No outro dia era a prova. Eu falei, gente, a prova larga às 8, tem que estar aqui no máximo às 7h30. Sem problema, o hospital é aqui subindo a rua. E dava para ver a rua do hospital mesmo. Você vai ver, a gente sai dali, você vai ver a gente saindo dali. 7h25 a gente sai, 7h30 a gente está aqui, não tem erro. Então tá, beleza, nananã. E o organizador, é só essa ambulância, não tem como contratar outra, mas tá tudo certo, a prefeitura vai mandar a ambulância, tudo certo, beleza. Tá bom. Deu lá 7h30, nada da ambulância. Deu 7:45, nada. E o organizador ligando no hospital, porque ele já era amigo do negócio do hospital, do cara do hospital, papapá. Ligando lá, não, a ambulância está saindo, a ambulância está saindo. Vocês vão ver, ela vai descer a rua, e no que ela descer a rua, já é a ambulância, é a nossa ambulância, não tem erro. Se, né, às 7h uma ambulância descer do hospital, né? Aí tá bom, não sei o quê. Aí, bom, então vou alinhar, né? Já vou alinhar, porque é uma trabalheira alinhar todo mundo, alinhei todo mundo. E daí, falei pro organizador, preciso da ambulância para largar. E aí veio lá, né, uma Kombi branca descendo a rua. Eu, ambulância, graças a Deus, vou largar esse negócio então, vamos largar. Aí eu fui lá, né, baixei a bandeira, dei o apito, larguei a ambulância vindo, porque ela chegava em 5 minutos, né, daí eu passei o rádio pro cara que estava na portaria e falei, assim que essa ambulância aqui, essa Kombi que tá chegando aí, hein, chegar, tu põe ela aqui do lado da largada, que eu quero a ambulância aqui perto. Beleza, tudo certo, Regina, tudo certo. Chegou a ambulância, parou num canto, eu falei, não, mas tá essa ambulância aqui perto, aqui tem que ficar aqui do lado da largada, eu quero ela aqui, se alguma coisa acontece é mais fácil para entrar e sair. Chegou, parou a tal da ambulância lá, abriu a porta, só tinha atleta descendo lá dentro, era uma Kombi de atleta, não era de ambulância. E eu já tinha largado a prova, e eu uso esse exemplo em todos os meus cursos. Eu larguei a prova, achando que era uma ambulância, e era uma Kombi cheia de atleta vindo para competir. Eu, meu Deus do céu, o que eu vou? Já larguei a prova, Jesus do céu, o que eu vou fazer agora? E aí alguém falou assim, não, mas o atleta da Master, ele é médico, chama ele para cá, senta aqui do meu lado. Não, porque a mãe do fulano é enfermeira, mãe do fulano vem cá, senta aqui do meu lado. Porque eu não sei quem é dentista aqui, senta aqui, que você sabe da injeção, vem cá, senta aqui. E aí eu montei uma sala lá de primeiros socorros, e arranjo um carro grande, que se alguém cair, vamos levar no carro, e já me arranja lá com o pessoal da pista uma porta, um negócio, pallet, qualquer coisa para colocar o cara em cima. E a gente foi montando um mini pronto-socorro com pai, com mãe, com não sei o quê. Daí, no fim, ninguém caiu. Em 15 minutos depois chegou a ambulância /Kombi, né? E aí eu fiquei mais calma, mas na hora eu gelei assim, não acredito, que cagada, eu larguei a prova sem ambulância, meu Deus. Falei, calma, agora você fica frio, resolve esse BO, mulher. Aí eu já fui lá, já catei o cara da Master, que era médico, não sei o que, a mãe do fulano, foi juntando lá, e no fim deu certo. E no fim a ambulância /Kombi também chegou, né? E aí deu tudo certo, não teve problema nenhum na prova, ninguém caiu, nem os dentes quebraram, nada, dispensei o dentista depois, tudo. Mas assim, eu uso nos meus cursos porque a gente não pode, a gente tem que antecipar o problema, a gente não pode achar que eu vou largar agora e a ambulância está chegando, né? Isso é uma parte muito importante. Eu sempre uso isso como um erro meu para eu aprender. Nunca mais eu larguei prova com a ambulância chegando, a ambulância está lá parada, certinha, ou eu atraso o máximo que eu puder para esperar a ambulância. Mas eu sempre conto essa história para os comissários, para eles entenderem o grau, assim, a importância de a gente ter uma ambulância, porque se alguma coisa acontece grave, séria, e a gente está ali sem ninguém de primeiro socorro, sem ninguém da área médica, a gente está muito ferrado. Então, assim, até para fazer a locomoção de um atleta que pode estar quebrado alguma coisa, né? A gente precisa, assim, ter esse resguardo de ter ambulância, de ter o primeiro socorro, de ter esse atendimento. Então, assim, eu sempre falo, nunca me larguem uma prova sem vocês terem ali uma ambulância, nem que seja uma ambulância /Kombi, com um médico ou com
com alguém do primeiro socorro, com uma enfermeira, mas alguém que possa atender, né? Então eu sempre conto esse caso, que eu aprendi muito na primeira prova que eu fui árbitra geral, né? E aí, meu Deus do céu, agora tem que resolver esse BO. E aí a gente foi fazendo lá um mini hospital com o dentista, com o médico, com a enfermeira, com todo mundo que apareceu. Experiências, né? Experiências para entrar no currículo. Muita gente ia sentar e ia rezar. Não, você acha que eu não rezei? Eu rezei, mandei meu anjo da guarda junto no pelotão. Falei, mandem os anjos da guarda de vocês para lá também, que a gente aqui tá parado, os caras que estão correndo. Mandar todo mundo para lá, anjo da guarda, Jesus, todo mundo para lá. E aí acho que eles acompanham, né? Que acho que Deus é brasileiro, né? Daí ele acompanhou lá, os meninos tudo, ninguém caiu na primeira volta, deu tudo certo. Eu tô imaginando sua cara quando você viu os atletas descendo da Kombi. Nossa, eu ia morrer. Volta para essa Kombi e sai daqui. Aqui é lugar da ambulância, aqui, meu Deus do céu, sai daqui. Olha, eu fiquei branca, gelei, daí eu falei, para, não adianta ficar gelado agora, tem que resolver esse BO, resolve. E aí a gente foi resolvendo aos poucos ali, né? Mas eu fiquei branca, eu fiquei nervosa. Muito bom, Regina. Regina, 2 perguntinhas finais para a gente encerrar, que a gente já, né, falou demais aqui. Ó, esse ano a gente vai ter Copa do Mundo no Brasil, né, de mountain bike. Era uma coisa aí que a gente achava que poderia ser improvável, mas vai acontecer. E a gente queria saber se estava envolvida nesse processo, como é que foi trazer essa prova para cá. Esse processo, ele é todo do Rogério, esse processo, né? Ele fez, realmente merece ele trazer esse evento para cá. Ele não imagina um organizador na América tão competente quanto ele para fazer esse evento aqui na América Latina. Mas o meu processo não foi muito de chegar na UCI e convencer a UCI, acho que não precisava convencer a UCI. O Rogério, ele faz uma das principais provas aqui na América, que é uma OR Class, e é uma das únicas provas que nós temos aqui na América Latina, que é uma categoria muito alta dentro do XCO, dentro do XC, né? Então ele era uma das únicas também no mundo que tinha uma competição por etapas OR Class, era ele. Então o Rogério é um cara que ele não precisa de apresentação na UCI, ele tem muitos anos de experiência e com vários eventos. O que eu fiz com ele ali foi a gente olhar bem certinho o que o contrato pede, porque assim, você paga uma taxa para a UCI para ter uma Copa do Mundo. Primeiro que você vai para uma fila gigantesca, porque todos os países querem uma Copa do Mundo. Aí você vai para uma fila gigantesca lá, aí é selecionado tudo para nós ver em euro, então para a Europa é muito tranquilo, para nós você multiplica por 7 tudo, né? E aí o que a gente fez foi sentar e analisar, assim, parágrafo por parágrafo, linha por linha do contrato da UCI, para a gente não comer bola e para a gente se precaver, principalmente financeiramente, né? E ter pessoal de trabalho para atender aquilo que a UCI pede dentro de uma Copa do Mundo, né? Então, essa foi a minha participação, as minhas conversas com o Rogério foram mais sobre isso, e quando eu encontrei o Simon, né, que a gente conversou, o Simon é quem avalia, tipo, se vai ou se não vai dentro da UCI, ele comentou, falou, isso era um processo, isso é um negócio que demora anos, é um processo que demora anos, e lá, eu me lembro que ele me falou isso em 2019, a gente sentou na mesa e ele falou assim, só para te avisar, Regina, a Copa do Mundo vai para o Brasil em 2022. Aí eu falei assim, mas para onde você escolheu? Ele assim, eu falei de Araxá muito para ele, né? Ele falou assim, eu escolhi Petrópolis, e vou te dizer por quê. Porque Petrópolis tem um aeroporto que fica a 60 quilômetros, e é um aeroporto internacional grande, onde as equipes que chegam conseguem pegar voo direto da Europa para o Galeão. Aí ele falou, eu entendi que você sugeriu Araxá, mas Araxá, eu preciso fazer, até eu chegar em Araxá são horas de carro para o atleta. Se ele for pegar um voo mais próximo de Confins, ele tem o risco de perder de bike ser extraviada. Tem aviões pequenos que não comportam 10 bikes dentro do avião, porque fica muito pesado, mais mala. Então, por uma questão de logística para atletas, eu prefiro Petrópolis. Ele não sabia nem falar Petrópolis, né? Nem Araxá, nem Petrópolis, ele vai falar. Eu prefiro aquela que fica no Rio, a 60 quilômetros do aeroporto, do Galeão. Eu falei, tá bom, Petrópolis. E aí foi que eu fiquei sabendo, eu falei, Rogério, tá ligado que... Então, tô conversando aqui, acho que vai ser aprovado. Eu falei, não, ele acabou de falar comigo aqui, vai ser aprovado, tá aprovado já. E aí a gente foi... E eu não podia falar nada para ninguém, é um negócio muito sigiloso, assim, sabe? Falei, Rogério, não vamos falar, não, Rogério, não fala nada para ninguém. Tá, beleza. Silêncio até, e a gente ficou em silêncio, acho que até 2021 a gente ficou em silêncio. E eu me lembro que eu falava assim pro Simon, mas Simon, 2022 falta muito. Ele assim, não falta, num piscar de olhos chega 2022.
E eu comentei com o Rogério, ano passado, eu falei, Rogério, a gente estava ferrado se fosse 2021 ou 2020. Ia ter sido cancelado, colocado para mais tarde. A gente teria uma coisa que a gente queria tanto, era ter uma Copa do Mundo. E aí me caí em ano de pandemia, né? Que era 2021, estava assim, enlouquizado, 2020 também. E aí eu me lembro até hoje, sabe, eu falar assim, vai ser 2022. E eu falei, mas Simon, assim, num piscar de olhos, chega 2022. Esteja preparado. Eu falei, é verdade. Chegou, né? Estamos aí correndo para tudo que é lado. Chegou. Já está em fevereiro. Tá vendo? Pô, bom saber que você guarda segredo, viu, Regina? Então, aí tu não pode comentar com nada, com ninguém. Acho que era eu, o Rogério e mais uma outra pessoa e a CBC que sabia ali, né? E o pessoal do Rogério ali, uns e outros que sabiam. A gente fazia reunião, ia para Minas fazer reunião com o Rogério, lá na fazenda dele, não sei o quê. Mas tudo muito assim, tipo, secreto, sabe? Não, ninguém pode ser, veio aqui para ver minha família, não sei o que lá, para ver o percurso. Nunca era para falar sobre Copa do Mundo, né? Para estudar o calendário do ano que vem, né? Mas nunca era a Copa do Mundo o assunto, né? Mas no fim deu muito certo e ele merece muito, e tomara que dê tudo certo para a Copa do Mundo aqui, que permaneça por mais anos. Legal, e a gente convida os ouvintes aí a escutar o episódio que a gente gravou com a Vancini, né? Que no finalzinho do episódio ele comenta um pouquinho a felicidade de ter a prova, né? Imagina como que não vai estar Petrópolis, imagina. Tá assim, meu Deus do céu. Até os colegas de infância do Avancini vão estar lá, né? Velho, não, espero que nós três consigamos ir, né? Você já tá lá garantida, né? Agora nós três a gente vai fazer uma forcinha para ir também. Talvez até levar o podcast itinerante, né? A gente arranja uma ambulância barra Kombi e leva nossos apetrechos para gravar lá, entendeu? Ah, mas ia ser muito legal mesmo, ia ser muito legal. Converse com o Rogério, converse com ele que imprensa lá, a gente dá um jeito. Fala aí, Danilão. Não pode falar. Tá. Eu gostei do que a Regina falou agora. Eu já tô quase assim, me posso contar. Pô, eu ia falar exatamente assim, ó, a última pergunta, que é, na verdade, uma dica sua, né? Porque depois de tudo que você falou aqui, velho, eu quero ser comissário, entendeu? Então, assim, você falou no início que ninguém dava importância, ninguém nunca deu espaço para os comissários falarem sobre a profissão, sobre a função, enfim. E eu tô assim, pô, eu quero ser comissário agora. Então, para quem tem interesse, né, em ser comissário, depois de escutar tudo de maravilhoso que você falou aqui, qual que é o caminho? Como que a pessoa faz para chegar, né, nos primeiros cursos, depois entrar na federação, depois subir para a CBC, enfim, talvez até chegar na UCI? Então, para você começar, entre em contato com a sua federação estadual, né? A gente acabou de desenvolver a gente já fez o curso, já promoveu, já foi feito um curso EAD para os comissários, porque a gente tinha que fazer alguma coisa nessa pandemia, né? E a CBC desenvolveu o curso EAD de mountain bike, e a gente conseguiu chegar em todas as federações estaduais, todas puderam inscrever seus comissários. A gente lançou 2 cursos EAD, duas fases, né? E foi bem legal. Então, assim, o que eu aconselho, o primeiro passo é procure sua federação, se torne um comissário estadual e depois você consegue atender um curso nacional. Né? Não é todos os anos que tem curso de comissário estadual, não é todos os anos que tem curso de comissário nacional. E aí, depois que você fizer um curso nacional, se você tiver inglês fluente, você pode atender um curso UCI também. Mas é um processo que demora anos, não é um negócio da noite para o dia. Eu demorei bastante para me tornar uma comissária CI, demorei para me tornar CBC e trabalhei muitos anos só como comissária estadual na minha federação. Então, esse é o primeiro passo, busque a sua federação, estude, tenha comprometimento. Não adianta achar que você não vai tomar decisão ou que você só vai anotar a chegada, não. Você tem que saber o regulamento para falar e colocar ele com propriedade. Né? Então, esse é o primeiro passo. Se você não gosta de estudar, desenvolva essa ferramenta, porque eu estudo sempre, mas eu gosto de estudar. Então, eu estou sempre lendo, eu adoro doping, estou sempre lendo sobre doping, estou sempre lendo sobre regulamento, não só de mountain bike, mas sobre estrada, sobre pista, que eu gosto muito, sobre diversas outras disciplinas e modalidades. Então, eu acho que é legal o comissário ele ser engajado, ter comprometimento e, principalmente, gostar de estudar, porque o que você mais vai fazer no início é estudar, e não achar que ser comissário CBC você vai conhecer o Brasil inteiro e ser comissário CI que você vai conhecer o mundo inteiro, porque as coisas que eu mais conheço são aeroportos, hotéis e local onde eu vou trabalhar.
e as pessoas acham que eu vou para o Canadá e que eu vou lá na Copa do Mundo e no Mundial e que eu vou e faço isso e vou não sei aonde, mano, não vou. E às vezes eu tô tão cansada que eu quero jantar no meu quarto, eu não quero nem descer, porque eu tô tão cansada de fazer pizza, de resolver problema de não sei o que lá, que eu quero pedir um room service no meu quarto, comer ali, tomar banho, dormir e ficar pronto para outro dia. Né? E aí as pessoas acham que a gente vai lá assim, oba, você foi para você foi para os Estados Unidos, você foi para Colômbia, você foi para o Canadá, você vai... Eu vou para trabalhar. Então, às vezes, o comissário acha que ele vai rodar o mundo e vai conhecer lugares maravilhosos e fantásticos. Fantásticos são as venues que você vai conhecer, as pistas que você vai conhecer. Eu já chego no hotel, quero saber se eu tenho room service ou não, se eu tenho que pedir comida. Isso é... E o que você vai ter é muitas milhas nas suas companhias aéreas, isso você vai ter bastante, e não vai ter tempo suficiente para gastar. Mas o conselho que eu dou, se você quer ser um comissário, estude, vá para a sua federação estadual e veja como você pode ingressar. Esse é o primeiro passo. Pô, de nem um camarote com uma comida gratuita? Então, eu não pago pela comida, né, colega? Pela comida eu não pago, né? Tá certo. Então, Regina, a gente quer agradecer imensamente sua presença aqui, todos os compartilhamentos. Obrigado por ter aceito o nosso convite, vir compartilhar sua experiência. E aí, se você quiser fazer um fechamento também, divulgar suas redes sociais, se você tem algum trabalho que você quer falar para a galera aqui, fica à vontade, que o espaço é seu agora. Não, queria só agradecer a oportunidade, eu achei uma oportunidade bastante válida. Quando o Danilo me chamou, eu fiquei bastante, não feliz pelo convite, mas feliz pelo assunto, né? Que é o comissariado. Hoje a gente está sempre desenvolvendo cursos para aperfeiçoar o comissariado aqui no Brasil. A gente está desenvolvendo cada vez mais os nossos comissários para poder atender os cursos do CI. A gente tem projetado isso nos comissários. Alguns comissários que desejam hoje fazer, a gente inclusive recebeu hoje a notícia que um dos nossos comissários que foi fazer o curso de estrada passou na prova teórica, né? E ele se dedicou mais ou menos uns 5 anos para conseguir chegar aqui, estudando inglês, estudando regulamento, indo em prova, trabalhando, se ferrando, se dando bem. E então, assim, é um processo, como eu falei, é longo, não é um negócio que vem da noite para o dia, é um processo que demora mais de anos. E eu fico assim feliz que vocês tenham tocado nesse assunto e chamado para falar sobre, porque ainda é um assunto muito deixado de lado, muito esquecido, mas que a gente não pode esquecer que um evento não acontece sem a gente estar lá, né? Então, eu gostei muito da participação e gostei muito do convite de vocês, desse approach e de terem chamado, de terem desenvolvido essa conversa, essa pauta. Muito obrigada. Pô, muito legal. E vai ser ótimo que já vai abrir nossa temporada 2022. Então, vocês ouvintes já sabem, vou lembrar vocês, né? A gente tem o Instagram, @powercast.ciclismo, segue a gente lá. O Danilão vai dar um recado aí sobre o nosso canal do YouTube, que esse ano vai bombar super. Fala aí, Danilão. Bom, acho que o maior recado aqui no primeiro episódio do ano pessoal, a gente vai continuar mais ou menos na mesma tocada, trazer pessoas novas, continuar trazendo conteúdo. A gente vai dar atenção ao que parece que vocês mais gostam, são os conteúdos mais técnicos. Vocês gostam muito também quando a gente fala de treinamento, então a gente realmente vai tentar trazer cada vez mais conteúdos. E acho que o grande diferencial é que esse ano a gente vai colocar mais energia no YouTube, os episódios com imagem. Vocês têm gostado bastante de ver quem está falando, né? No começo era só Spotify, a gente investiu nisso, editar vídeo dá um trabalhinho a mais, mas acho que vale a pena. Então, já vai no YouTube lá, se inscreve no canal, deixa um like nos vídeos, comenta e acho que é isso. Se o Google me permitir, vem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.